Bum bum ba-dum, bum 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 ba-dum. Bum bum ba-dum, bum 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 ba-dum. Oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I should it right. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Feelings I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes. No ar, mais um podcast da Top Society. E hoje a gente vai falar sobre saúde. E o nosso convidado é o médico cardiologista, Dr. Alessandro Iglesias. Olá, tudo bem? Tudo bem, olá. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Não é que é linda, né? Imagina, são 27 anos pela Universidade de São Paulo. Algum tempo atrás. Né? Formei bem novo. E sim, é uma trajetória que eu tenho muita alegria de estar trilhando e cursando. Então, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua trajetória. Então, eu terminei minha graduação com 23 anos, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, lá na USP, São Paulo. Eu sou paulista, apesar que moro em Lages desde 2003. Faz 22 anos que estou aqui. E desde quando me entendo por gente que queria ser médico. E tive a felicidade de entrar bem novo na faculdade, com 17 anos. E depois fui seguir a parte de cardiologia, que é uma paixão que eu tive, devido a influências de professores maravilhosos, que até hoje são guias que eu tenho, pessoas que eu tenho muita gratidão. E terminei a faculdade, fui fazer clínica médica, clínica geral, que é pré-requisito para ser cardiologista, como é hoje ainda. Depois fiz cardiologia. Quando terminei cardiologia, eu decidi permanecer mais 2 anos na especialização em Ribeirão Preto. Então, fui dentro das várias áreas que a cardiologia oferece para que você possa trilhar. Eu decidi me subespecializar na parte de imagem não invasiva, que envolve a cardiografia, ecocardiografia avançada, que são exames de imagem do coração em tempo real, inclusive em crianças. Então, lá em Ribeirão Preto, na formação que eu tive, incluía a parte pediátrica, que foi algo que realmente sempre me atraiu. Na verdade, até o 4º ano eu ia ser pediatra. Nossa! E aí mudou e depois? Mudei. Mudou. Até hoje atuo muito dentro da cardiologia pediátrica, é uma área que eu gosto muito, inclusive. Sou preceptor ali na residência médica do Hospital Infantil, que é outro lugar. Agora, Hospital Seara do Bem, né? Que é um lugar que eu tenho uma grande admiração. Né? E, fim desse processo, eu permaneci em Ribeirão Preto um tempo. Fui trabalhar com um professor meu. E surgiu a oportunidade de vir para cá, para Lages. Né? Cá estou. E o que motivou a fazer cardiologia? Primeiro que é uma área que abrange uma miríade de situações. Desde, na minha atuação específica, situações em crianças, envolve o adulto jovem, envolve o adulto maduro e envolve muito, e cada vez mais, o paciente idoso e o super idoso. Então são cenários complexos, desafiadores, que me interessam muito. Também na graduação de medicina eu tive professores, todo mundo tem os seus professores que admira e pessoas que te inspiram. E eu tive sim professores que me inspiraram do ponto de vista da medicina. Sim. Fantástico. E de vida, e filosoficamente. Então, essa inspiração toda me levou de forma irrecusável a trilhar o caminho da cardiologia. E eu tenho muita sorte, que é algo que eu amo fazer. E mesmo depois de todos esses anos, eu me sinto grato, feliz, toda vez que levanto e vou cumprir minhas demandas, seja no cenário que eu esteja, seja dentro da Dr. Cardio,
seja nos hospitais, principalmente no Hospital Serra do Bem, onde eu tenho, né, o atendimento principalmente crianças, coisa que eu adoro, eu amo. E dentro da Faculdade de Medicina, né, que é algo que eu atuo desde a época de Ribeirão Preto e depois quando vim a Lages, então tive também a enorme felicidade de poder participar desse projeto, que também é uma outra paixão que eu tenho. Legal. E a Doutor Cardio é sua? É uma franquia? Não, a Doutor Cardio não é uma franquia. A Doutor Cardio é uma empresa única, né? Que foi montada em 2013, faz 12 anos. Então, quando vim a Lages, eu vim junto com um grupo de colegas. Esse grupo de colegas tinha interesse em montar serviços de diagnóstico em cardiologia avançados. Então, eram cardiologistas muito interessados e ter uma vanguarda aqui na nossa região, inclusive no estado, algumas coisas no estado de Santa Catarina, ou não tinha, estava engatinhando ainda. Sim. Porque isso foi em 2013, montamos essa clínica. Eu estive lá por 10 anos, depois eu me desliguei e montei a Doutor Cardio, né? Estou lá há 12 anos, muito feliz. Tenho a felicidade de trabalhar junto comigo 2 estudantes médicos, egressos do nosso curso de medicina e que depois, claro, trilharam toda a sua formação em cardiologia no Centro de Excelência do Brasil, que é um orgulho enorme, uma felicidade, é como se fossem irmãos mais novos que eu tenho ali dentro. E, então nós temos uma química dentro da clínica muito peculiar, porque é como se fosse uma família, existe uma alegria grande. E assim, ó, cá entre nós, sabe, eu sou muito abençoado, eu tenho muita sorte com as pessoas. Então parece que Deus ali me separa, me agracia com pessoas que são sempre melhores do que eu em vários aspectos. Então nós conseguimos ter essa troca, desde a equipe médica, a equipe administrativa, todas as pessoas que trabalham fazendo aquela clínica andar, que é uma clínica de diagnóstico, sim, mas também de atendimento. Então, tem um sentido de missão, de propósito, muito bem estabelecido. Cada um tem um papel, mas a missão, o entendimento de missão é único. É único, vale a pena, né? Muito a pena. Então, eu tenho muita gratidão a isso. Isso me traz uma alegria enorme. E os outros profissionais que tem? Então, hoje nós temos mais o Dr. Ibanor, que é cardiologista, né? Sim, cardiologista, com toda a formação que tem que ter para realmente ser cardiologista. Então, fez uma formação de residência médica extensa e também fez a graduação na nossa Uniplac, então é quem a gente conhece. E é importante, muito importante, como toda a área, você saber exatamente com quem você está lidando. Eu não acho que um diploma na parede hoje tem tanto valor quanto você realmente saber quem é a pessoa com quem você está entregando a sua vida, a sua saúde e a sua confiança. O Ibanor, então, é uma pessoa que eu tenho plena confiança. E é só por causa disso que nós estamos juntos. Temos também a doutora Gabriela, mesma coisa. Também foi a nossa egressa, então quem você brinca, né? Que são pratos da casa, que a gente conhece a índole, você conhece a paixão pela medicina, porque a profissão, eu acredito muito que tem que ser trabalhada com sentimento, de uma forma apaixonada. Então, eu sou assim e eles também são. Então, a doutora Gabriela, mesma coisa. E o super dom, né? É uma bênção, na verdade. Eu penso que é uma bênção. Então, a doutora Gabriela, além de fazer consultas, ela também trabalha com diagnóstico com imagem. Tá? E tem eu que atendo, daí eu faço tudo ali, né? Atendo e principalmente também a parte de pediatria. Que os outros colegas, eles atuam menos e a gente atende pediatria, inclusive medicina fetal, né? Cardiologia fetal, já desde 2003, de forma pioneira, inclusive no estado, né? Fomos dos pioneiros, né? Dentro desse movimento que trouxe, que hoje, Lages, por exemplo, é referência na cardiologia fetal, principalmente na medicina diagnóstica, à frente de grandes centros, inclusive até de capitais, que hoje em Lages já é rotina a avaliação cardiológica fetal na gestação, inclusive no SUS. Olha só. Sim. E além de médico, você também é professor da Uniplac, né? Então fala um pouquinho dos desafios sendo professor. Olha,
A Uniplac, o curso de medicina da Uniplac, é uma grata surpresa. Quando vinha a Lages, em Ribeirão Preto, atuava na faculdade. Porém, o modelo da nossa faculdade de medicina, nosso curso de medicina, ele é completamente diferente. Então, é uma segunda paixão da minha vida. O nosso curso de medicina ele tem uma metodologia extremamente moderna e desafiadora. E que quando fui convidado até participar desse projeto, dessa construção, dessa maneira inovadora de se ensinar medicina, que na época, quando o curso começou em 2004, era inovadora, hoje é a regra. Então você veja, Lages, talvez as pessoas não sabem, mas Lages está na vanguarda em muitas coisas. No ensino médico, metodologicamente, nós estamos na vanguarda do Brasil e do mundo. O curso de medicina da Uniplac é assim. E foi uma coisa maravilhosa porque, primeiro, ali dentro funciona pela paixão das pessoas. Não é um curso privado que tem, por exemplo, um viés econômico. Não. Ali é uma universidade comunitária. E as pessoas que atuam, os professores, quase todos são médicos da cidade. E hoje, também, os nossos egressos, que eles voltaram, todos de excelência. Então, existe uma paixão em conduzir aquilo. Sabe? Nossos estudantes parece que são filhos da gente. Sabe? Como eu farei com meus filhos, a minha filha, por exemplo, vai também, está fazendo terceiro ano, quer fazer medicina. Que seria uma coisa maravilhosa para mim. Vai ser sua aluna, então. Olha, você imagina se eu tivesse essa sorte? Nossa, que legal. Então, é algo que eu gosto muito. A atuação na faculdade, ela me acrescenta demais. Então, apesar de você ter o nome de professor, eu acho que eu mais aprendo que ensino. Também me dediquei, fui fazer doutorado, PhD, lá na USP também. Então, vim para Lages. E depois, inserido no projeto da universidade, eu senti a necessidade que eu precisava realmente buscar ciência nisso, porque o ensino médico ele tem que ser feito baseado na ciência, como tudo. E daí fui a Ribeirão Preto fazer doutorado, fiquei 5 anos fazendo doutorado lá em ensino médico. Então, hoje tenho PhD nisso. Que me ajuda a trabalhar nessa missão que temos conjunta, construída com os colegas. Temos até uma assessora aqui hoje, a gente quebrar o protocolo aqui, Ela não ia escapar, ela achou que ia escapar. Pois é, mas a gente tem que mandar aqui um abraço à nossa assessora mor, que é a Elaine. Outro abraço. Uma super grande amiga, super querida, Ela tá aqui, para dar uma força pra gente nesse podcast de hoje, não é? Vamos quebrar um pouquinho aqui, o protocolo. Sim, claro. Daqui a pouco a gente chama ela aqui pro podcast, Seja bem-vinda, Elaine. Obrigada. Eu acho que ela vai contribuir muito. Eu também acho, mas, vamos lá. Elaine, fica à vontade. E agora temos umas perguntinhas aqui pelo Instagram. Vamos lá. Olha só. Quais os principais desafios em equilibrar a prática clínica com a vida acadêmica? Olha, a prática clínica, na verdade, não é um equilíbrio, é uma interação necessária. Então, quando você tem o desafio acadêmico, da formação de profissionais, seja na graduação mesmo, no curso de medicina, seja com os médicos residentes, por exemplo, lá do Hospital Ceará do Bem, que fazem pediatria, inclusive, uma das melhores residências de pediatria do Brasil é aqui. Então, esses papéis, na verdade, eles são complementares. Você veja, quando a gente fala a profissão médica, quase todo o tempo de um bom médico, ele atua como professor. Até o nome doutor vem do latim docere, ensinar. É por isso que falam que é o doutor. Não, ele é ótimo, Então, você veja, essas atividades, elas são irmãs, elas trabalham conjuntamente. Então, uma delas amplifica a ação e a profundidade da outra. É uma sinergia completa. Então, quando você atua na medicina no dia a dia, com todos os seus desafios, e você atua na graduação, então você consegue ampliar a profundidade do que você faz. De um lado e de outro lado. Um trabalho completo, Um precisa do outro. Você veja, o tanto que você aprende com seus pacientes. Claro. O tanto que você aprende, por exemplo, com os colegas na faculdade. Então você tem médicos de excelência de todas as áreas.
Inclusive também professores que não são médicos, ou seja, que são da área da pedagogia, né, da farmácia, da enfermagem, porque você tem uma construção coletiva do conhecimento. Então ninguém é o dono de tudo, ninguém sabe tudo. Então quando você tem a humildade de entender esse processo, a gratidão, a paixão para juntar, para aprender e ensinar ao mesmo tempo, ou seja, ensino e aprendizagem, com os pacientes, com os colegas, com os estudantes. E a experiência, né? Tudo. E experiência, você multiplica. Então, talvez um ano trabalhando nisso, que vale 10 anos, você não tivesse tendo a oportunidade de estar inserido nesse processo. Legal. Vamos para a próxima pergunta, então. Tem algum conselho valioso que você costuma passar aos seus alunos sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce? Ah, claro. Vários. Sempre. Você veja, todo processo de saúde e doença, ele é um contínuo. Então, ninguém é totalmente são, nem totalmente doente. Então, quando você conversa com os estudantes, você tem que trabalhar a premissa da pessoa como um todo, né? Da integralidade da ação da saúde na vida da pessoa, que envolve a parte física, que inclusive é a parte mais simples, mas envolve a parte social, o meio que está inserido, a família, a cultura, entende? E você vai juntar todas essas situações para promover a saúde das pessoas ao longo do tempo. Nessa promoção vai ter momentos, infelizmente, que você vai ter que consertar ou trabalhar para melhorar ou aliviar os sofrimentos que aconteceram. Mas, primordialmente, você evitar situações. Então, falando dentro da cardiologia, ações que muitas vezes são negligenciadas no dia a dia. E nós temos uma cultura, né, no Brasil, a nossa medicina brasileira ainda é muito focada no tratar, no curar o problema que já surgiu, diferente, por exemplo, da Europa, que o foco é a medicina de prevenção sanitária. Então, essa mudança de paradigma, de olhar, nós temos que promover nos nossos estudantes, porque culturalmente eles trazem esse olhar para a graduação. Porque temos estudantes de 17 anos, mas temos estudantes de 35, de 40 anos de idade. Então eles têm uma bagagem. E essa cultura nossa brasileira tem que ser desconstruída, porque o que interessa realmente é você promover a saúde. E para promover a saúde, o mais importante é trabalhar na prevenção. Por exemplo, dentro da cardiologia, coisas que talvez as pessoas, os meus pacientes estranham muito. Reabilitação física. Então, hoje antes de vir aqui, me atrasei um pouco. Tive uma consulta com um senhor de 82 anos, mora no interior lá de São Joaquim. E ele não tem a cultura da reabilitação física. Então, ele entende que ele tem uma idade avançada, então que ele tem que ficar quietinho, deitadinho no sofá. E quando você conversa que ele precisa, por exemplo, ter massa muscular. Veja, ele foi numa consulta de cardiologia. Mas você tem que olhar para a pessoa, para o ser humano que está ali na tua frente, não apenas para o coraçãozinho dele, que é o menor dos problemas dos pacientes. Eu expliquei para ele, você tem que ter massa muscular, então precisa ter, por exemplo, um educador físico, precisa ter, por exemplo, alguém que faça uma atividade de força, por exemplo, pilates, que eu faço. Com 50 anos. Pilates é excelente. Meus pacientes às vezes não acreditam. E quando eu encaminho eles para fazer Pilates, dá um abraço aqui para a Viviane, que é a minha... ela que me tortura lá 12 vezes por semana, né, Vivi? Tá? Eles às vezes não acreditam e quando me encontram lá, falam, Mário, o senhor vem aqui mesmo? Eu falei, mas é claro que eu venho aqui. Né? A questão nutricional, que é negligenciada, né? Afora aí os modismos que tem, mas você tem realmente um entendimento nutricional, a parte mental, que é tão interessante porque dentro do consultório de cardiologia quase nunca as queixas são cardiológicas, muitas vezes são queixas de transtornos mentais. Por exemplo, transtorno de ansiedade, que é uma epidemia nossa hoje, né? Depressão, os sintomas muitas vezes são cardiológicos, porém as causas, as raízes não são cardiológicos. Então, dentro dessa integralidade da visão médica, da saúde, na verdade, a prevenção é mais importante. Então, você precisa ter, Tudo por exemplo... começa pela prevenção. É.
E, às vezes, culturalmente, isso é muito negligenciado. Então, a gente tem, né, propagandas, medicamentos, às vezes exames complexos, tratamentos complexos, sendo que o que é mais importante, que o alicerce, que é a base, talvez as pessoas não tenham um entendimento muito grande. Por exemplo, você ter sono adequado. Você não tem sono adequado, todo o resto vai desmoronando. Você tem, né, não tem uma capacidade de esforço, uma reabilitação físico-muscular. E com o avançar da idade, fica mais importante. Às vezes as pessoas pensam que a atividade física é para um menino de 20 anos. Não. Quanto mais idade tem, mais importante é você ter uma reabilitação física. Então, essas ações, que a gente fala que é básica, é porque forma a base da promoção à saúde, o alicerce. Que se você não tem esse alicerce, que nem a Elaine que é arquiteta, né? Tudo que vem para cima pode ser muito bonito, pode ser muito sofisticado, aparentemente, porém desmorona se a sua base não é adequada. Então precisa ter corpo são, mente sã. É isso aí. E agora sobre o carnaval. Durante o carnaval, quais são os principais riscos para a saúde do coração? Ai, meu Deus. agora você me colocou numa saia justa. Justa, é difícil. muito justa. Podemos ver essa questão por vários prismas. Primeiro... algo vai melhorar porque as pessoas ficam mais alegres, né? Sim. O coração. A resposta do coração. As pessoas alegres têm sobrevida maior, isso está documentado cientificamente, extensamente. Porém, veja, uma festa, né, que às vezes dura vários dias, dependendo do lugar, 3, 4, 5 dias ou até mais. Muitas vezes, carnaval, outras datas, como Natal, Ano Novo, né, que são ciclos, as pessoas se preocupam especificamente naquele momento. Então, acho que a primeira dica é você pensar como é o seu dia a dia durante o ano, imediatamente da quarta-feira de cinzas até a próxima sexta-feira de carnaval. Ou seja, como é que a sua vida se desenvolve nesse período? Você tem consciência do que as ações dos seus hábitos eles têm, quais são as consequências disso na saúde que você está construindo? Então, acho que a primeira coisa é você ter consciência, você estar desperto, sair um pouco do automatismo. Então, você precisa a saúde é uma construção. Às vezes eu falo para meus pacientes assim, como você tivesse um jardim, lindo jardim. Então, para você ter um jardim bonito, você precisa separar a terra, pôr o adubo, planejar aonde vai pôr as flores, né? Você veja, é todo um trabalho. Depois você tem que semear aquilo tudo. Depois você tem que cuidar das ervas daninhas, regar, estar sempre em manutenção e cuidado. Se você tem isso, você tem um jardim lindíssimo. Agora, se você negligencia aquilo, o seu jardim vai ficar meio feinho. E, eventualmente, as ervas daninhas vão destruir aquilo tudo. Então, a nossa saúde é assim. Então, tem que estar desperto, atento. Como é o meu cuidado durante o ano? Esse é um primeiro olha. Segundo, lá dentro da festa, eu acho que existem vários riscos envolvidos. Uma coisa importante que nós temos que falar é abuso de álcool. As bebidinhas. Abuso de álcool. Vejam, o álcool, ele é uma realidade. Está inserido culturalmente desde milênios nas nossas comemorações, não só no Natal, mas no Natal isso tem muita ênfase. Às vezes a pessoa pensa que vai chegar lá no Carnaval e talvez é mais comum você ter abuso de bebida alcoólica lá, mas tem que entender que isso tem consequência. Então, doses elevadas de álcool pode causar, primeiro, intoxicação. Pessoas com doenças do coração têm contraindicação absoluta de usar álcool, qualquer dose que seja. Às vezes falar, o álcool é bom para o coração. Não é bem assim. Não é bem assim. Na verdade, quase sempre é maléfico. Então, você é cardiopata. Tudo com moderação. Aí que está, né? Onde que é a moderação? Então, quando você passa de 1 ou 2 doses de álcool, os problemas começam a aumentar rapidamente. Então, sim, se você tem doença do coração, vai piorar, inclusive com risco de vida. O álcool, por exemplo, um dos efeitos do álcool, quem tem doença do coração, é causar arritmias fatais. Você pode beber e ter uma parada cardíaca.
E as pessoas que têm arritmia? Pior ainda. As pessoas que têm arritmia, isso é muito mais grave. Principalmente se associam outras coisas ao uso do álcool. Eu costumo dizer que força de vontade, né, ela é solúvel em álcool. Então, você pode, ao ingerir uma quantidade maior de álcool que comprometa o seu julgamento, você pode se expor ao uso de outras substâncias que podem, lícitas ou não, que podem piorar isso. Por exemplo, a pessoa associa doses altas de álcool com substâncias estimulantes, com dose alta de cafeína. Por exemplo, energético. Isso é perigoso. Dentro de um contexto do quê? Do abuso. O energético é o do abuso. pior dos piores. Não é que é uma coisa maléfica em si, muito pelo contrário. Mas o que vem é a associação de forma abusiva. Né? Também o álcool, ele aumenta o risco de você ter morte de outras causas. Por exemplo, acidente de carro. É muito perigoso. Sem contar a doença sexualmente transmissível. Então, o comprometimento da consciência que o abuso de álcool causa, ele pode levar você a correr riscos que você não correria se tivesse sóbrio. Então tem que estar muito atento a isso. As pessoas mais maduras, mas principalmente os jovens, que talvez não tenham essa visão e essa maturidade. Então precisa cuidar, sim, com o álcool. Claro, doenças sexualmente transmissíveis. Isso tem que cuidar o ano todo. No carnaval isso é mais intenso. Então precisa obrigatoriamente usar proteção. Método de barreira. Camisinha. Olha, parece loucura, sabe? Parece loucura. Porém, quando veio a AIDS, nos anos 80, nos anos 90, que é uma doença mortal e ainda é uma doença mortal, as pessoas se conscientizaram na prevenção. Depois, com os tratamentos da AIDS, que a mortalidade diminuiu, porém ainda é uma doença letal e crônica que não tem cura. E muito grave. Mas parece que as pessoas, elas baixaram a guarda, perderam o medo de se proteger. Não é? E, por incrível que pareça, outras doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, gonorreia, por incrível que pareça, sífilis, elas voltaram, que estavam praticamente extintas, elas voltaram a ser prevalentes. Então, atender, por exemplo, as gestantes, várias com sífilis. E surtos de gonorreia, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Anos atrás, tivemos uma epidemia de gonorreia em Londres. Imagina, você veja, nossa. Parece que estão voltando à Idade Média. Então, o método de barreira não pode ser subestimado e, ao que parece, as gerações mais novas, talvez por não ter vivenciado a epidemia da AIDS, elas estão relativizando esse processo e estão se expondo de forma alarmante a esse tipo de contaminação. E fora isso, os vírus, né, que agora tá... Doença viral, você imagina, dentro de um bloco de carnaval, nossa, pode ter certeza, se tiver um vírus lá, tu vai pegar. Não tem como escapar, né? Não tem como escapar. Então, sim, é difícil, é uma prevenção mais complexa. Lógico, lavar as mãos, ver onde você põe a boquinha, tem que estar tudo muito limpo, né? Não compartilhar copos, até, veja, existem também pessoas maliciosas que podem colocar drogas em bebida, isso é muito comum. Então tem que estar atento. Olha só, dicas excelentes aqui hoje com o doutor. Você veja, a gente foi longe da cardiologia, porque temos que ver o todo. Sim, tem que ser todo. As pessoas não são órgãos, as pessoas são seres humanos, né, integrais, corpo e espírito. É isso aí. Eu que agradeço por todo esse aprendizado, ensinamentos aqui, né, para todos os telespectadores. Eu acho que vai ficar muito top essa podcast. Muito obrigada a todos. Muito obrigado a vocês. Oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I shoot it right. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Feelings I feel about us. Try to fight it but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes